nós estamos novamente na reflexão do Evangelho, e é o Evangelho de São Mateus. A Ana Sofia também foi convidada para hoje fazer a reflexão conosco. É o capítulo 18, né, Ana Sofia? Antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, a nossa pequena conversa, ou a nossa pequena reflexão, nós havíamos refletido aqui sobre o Evangelho de São Mateus, também no capítulo 16, não foi? Tem alguns versículos aqui, né? Tem o versículo 13, o versículo 16 e os versículos 18 e 19 do capítulo 16 de São Mateus. Neste capítulo 16, era Jesus perguntando aos discípulos quem ele era. Exatamente, Ana Sofia. E Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem, né? E as pessoas diziam, davam várias respostas, uns dizem, os próprios discípulos, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, ou João Batista que ressurgiu da morte. Mas Jesus diz: não, e vocês? Quem dizem que eu sou? O que é que Pedro diz? Tu és o Messias, filho do Deus vivo. Isso, essa foi a resposta de Pedro. E lá, Sofia, nos versículos 18, Jesus vai e responde para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, claro, Jesus não estava dizendo que a pedra era Pedro, o próprio Jesus era pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu darei a você as chaves dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Só que o evangelho de hoje é São Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. E Jesus está falando o que, Ana Sofia, desse evangelho? Jesus está falando sobre a importância de viver em comunidade. Quando o irmão está falando mal do outro, não expor para as outras pessoas, e sim chamar em particular ele e ter uma conversa, um diálogo. Muito bem, Ana Sofia, isso mesmo. E se ele persistir, aí é que Jesus pede para chamar um membro da comunidade como testemunha, né? Como diz aqui o versículo 15, logo no início. Se seu irmão pecar, vá e corrija-o a sós, somente entre vocês dois, como a Ana Sofia colocou aqui agora. Se ele o ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não escutar, tome mais uma ou duas pessoas com você, a fim de que toda a palavra se confirme com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele não ouvir, avise a igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como um gentil ou cobrador de impostos. E isso acontece muito, né, Ana Sofia, nas comunidades, até nas famílias, né? Fofocas, intrigas, alguém falando mal do outro. Então, se isso acontece, é interessante que a comunidade ela entre nesse consenso. Mas primeiro, fazer aquilo que a Ana Sofia coloca aí no início. No início que o Evangelho traz: chamar o irmão em particular para não expor. E nos versículos, Ana Sofia, 18, o que é que Jesus diz aí? Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então olha aí o que é que Jesus diz. Vocês. Jesus está falando para quem, Ana Sofia? Para os discípulos. Para os discípulos. Só que lá no capítulo 16, Jesus fala para Pedro: o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Porque Jesus estava respondendo a Pedro. Mas somente Pedro vai ter essa autoridade, Ana Sofia? Não. Quem terá toda essa autoridade de fazer tudo isso, de ligar, desligar? Os discípulos. Então todos os discípulos são iguais. Não existe um que seja superior ao outro. O versículo 20 diz o seguinte: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus fala a importância
de estarmos unidos em oração. Não importa se for você na sua casa, em família, e Jesus, é claro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio deles. Não importa se seja 3, 4, 5 pessoas se reunindo em oração, numa celebração eucarística, seja numa rua, seja numa casa, numa família ou na própria igreja, se todos estiverem ali, 2 ou 3 ou 4 reunidos no nome de Jesus, Ele ali estará no meio. Então que Deus nos abençoe, né, Ana Sofia, neste domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva em nosso canal, não deixe de se inscrever, dê o seu joinha, ative o sininho e ajude a evangelizar.